Acontece que durante muitos anos de consultório, nós acabamos recebendo vários pacientes com transtorno do espectro autista. E isso aumentou muito o número de pacientes no consultório. E o que chamava a atenção da gente, que a maioria dos pais sempre falavam que estavam preocupados com o futuro dos filhos, que se por acaso eles morressem, ou se eventualmente não tivessem condições de acompanhar o tratamento durante um período, e que era uma preocupação muito grande para eles como e quem trataria dos seus filhos. Nessa altura, eu tomei essa ideia e fui para Israel para conhecer o setor de tratamento de autistas. Então é uma clínica especializada onde vários habitavam lá e outros eram transitórios. Posteriormente, numa visita lá na Califórnia, nós tivemos a oportunidade de visitar uma clínica de atendimento a esses pacientes e que tinha um residencial junto. Aí, quando voltamos aqui para o Brasil, ficou a ideia de se constituir um residencial para indivíduos adultos e para os adolescentes. Então essa foi a ideia e é isso que nós estamos levando adiante, procurando desenvolver isso, e nós estamos numa luta hercúlea para conseguir desenvolver esse residencial. A ideia do residencial é simplesmente um tratamento humanizado e fazer com esses pacientes com transtorno do espectro autista sejam socializados na medida do que eles podem, para que possam ter uma vida mais próximo de uma vida comum a todos, porque eles ficam o tempo todo confinados em casa, não saem de casa, muitos pela alteração comportamental são até amarrados em casa, e isso daí para nós é um trauma extremamente grande. Eu acredito que sim, porque o que a gente sempre pensa no transtorno autista, dessas pessoas que têm uma certa autonomia ou que têm uma certa sociabilidade e que estão mais ou menos enquadrados dentro da sociedade. O que a gente tem que entender é o seguinte, que desses pacientes, estatisticamente, 50% eles são totalmente dependentes, inclusive para os hábitos de vida diária. Você tem 30% dos pacientes com transtorno autista que eles precisam de cuidados parciais. Eles têm uma certa autonomia, uma boa autonomia, mas eles não têm uma total independência. E você tem 20% que são indivíduos que têm uma vida normal, tranquila, sem problema nenhum, com família constituída, com até profissão e etc., embora tenham um comportamento social um pouco diferente do habitual. Eles são mais reservados, frequentam menos os ambientes sociais, etc., mas têm a sua profissão, trabalham normal, têm família, têm tudo. Então a gente visa principalmente esses que são dependentes e que, com o passar do tempo, os pais também acabam envelhecendo e tendo dificuldade de tratar dele. E a gente sabe estatisticamente que ninguém assume um autista que não a própria família. Mesmo irmãos, mesmo tios e mesmo qualquer parente, é muito difícil das pessoas assumirem. Essa que é a verdade. Então quem assume mesmo são os pais, e às vezes nem só os pais, mas a mãe, que assume tudo isso. Mas eu acho que a gente tem que constituir um ambiente onde eles possam conviver em sociedade, mesmo que seja com os pares semelhantes, mas que possam ter uma vida digna, tanto sob aspecto social, quanto o aspecto esportivo, quanto o aspecto de lazer, porque eles são muito importantes para nós. Na verdade é o seguinte, o nosso projeto é um projeto que não é nosso só, é um projeto da sociedade, porque isso interessa para a sociedade, interessa para todo mundo. Então, mesmo para as pessoas que não têm
um caso desse na família, ou tem um amigo, tem um conhecido que tem um caso semelhante, eu acho que deve cooperar com um projeto desse tipo. O que a gente está procurando realmente é angariar número de pessoas que possam contribuir mensalmente, mesmo com quantias pequenas, para que a gente possa ter um moto contínuo de caixa. Isso é muito importante. E outra coisa, ver as pessoas que são filântropos ou pessoas que têm algum interesse, vamos dizer assim, de fazer um investimento benemerente nesse sentido. Porque, na verdade, e volto a dizer, isso não é para nós, é para a sociedade como um todo. Quem puder abraçar essa causa, a gente recebe de braços abertos.